aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, acho que todos vocês viram ontem a atrapalhada que foi a divulgação sobre a eficácia. O João Dória conseguiu destruir a reputação do Instituto Butantan, pois continua colocando seus interesses políticos acima do bem-estar do povo. E a mídia nacional entrou em campo para tentar passar pano e melhorar as coisas para o Dória, mas a mídia internacional está olhando sobre os dados divulgados com certa aflição. Vamos comentar sobre isso, vamos comentar também um pouco mais sobre a eficácia, que talvez não seja nem de 50%, talvez ainda possa ser menor. Vou mostrar alguns números para vocês. E a Anvisa já tem uma data aí para bater o martelo e falar se vai ou não ser aprovada. Também tem mais algumas coisas sobre a pandemia. Vamos falar sobre as redes, liberdade de expressão, tá acontecendo algumas coisas que valem a pena ser comentadas, mas vamos começar nosso vídeo de hoje falando sobre o assunto mais importante do Brasil. Presidência do Senado e presidência da Câmara. Rodrigo Maia continua aí agindo para tentar, quem sabe, ganhar no famoso tapetão. E no Senado parece que as coisas estão bem desenhadinhas, mas tudo indica também que vai ser assim no fio de cabelo do bigode que vai ser decidido, porque ambos os candidatos, que agora já tem dois, parece que tem uma quantidade bem similar de votos. Então, vejam só, vamos começar, na verdade, falando já sobre o Senado. Bolsonaro ontem, no cercadinho, ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo não, o pessoal gravou ele. Tem um recorte aqui de 1 minuto, eu quero mostrar para vocês, que ele fala um pouco, manda mais uma vez uma mensagem para a bancada do agro, bancada lá rural. E ele também fala um pouco sobre o Senado, mostrando quem que ele está apoiando. Então, vejam só isso daqui. Cadê aqui o vídeo? Vamos nessa. O agronegócio nunca lucrou tanto. Não pararam nem na pandemia. Agora, quando eu penso para botar numa pessoa que vai fazer a reforma agrária, que vai fazer a regulação fundiária para acabar com aquela história de que a Amazônia pega fogo só no meu governo. E se fizer a regulação fundiária, nós vamos saber que aquela terra que desmatou ou pegou fogo, vamos saber de quem é o CPF daquela pessoa. E o atual presidente da Câmara ainda não permitiu que isso fosse votado lá. Então, o que nós temos o que eu peço agora para a bancada ruralista, é uma minoria, mas pode decidir, é que veja o que nós fizemos ao longo de 2 anos, o que vocês lucraram, o que o Brasil lucrou com vocês também. Agora, a gente não aguenta 2 anos com a pauta trancada, voltada para interesse de PT, PCdoB e PSOL. O PT nós vai apoiar quem tem simpatia no Senado. Tá? Eu nunca conversei com o deputado do PT, PCdoB e PSOL. Nem eles procuraram falar comigo. E já sei qual é a proposta deles. Bolsonaro fala aí do agro bastante. Mais uma vez afirma os problemas que o Rodrigo Maia causa por não apoiar, né? Falou, pô, o tempo todo não apoiando, travando a pauta. E no final ele fala o seguinte, pô, o PT resolveu apoiar o cara lá que eu tenho uma certa simpatia. Não é que ele tá apoiando, ele falou, tenho uma certa simpatia. Não é que ele tá apoiando. A situação tá bem complicada no Senado, a gente já comentou sobre isso, mas vamos chegar lá e vejam só. Com 3 senadores, PL anuncia apoio a Pacheco e cresce a adesão a candidato de Alcolumbre e Bolsonaro. O candidato que Bolsonaro diz aí que ele tem uma certa simpatia é o Rodrigo Pacheco. Não é nem de perto um nome assim que a gente ia abraçar e falar, meu Deus, que candidato perfeito. A questão do Senado tá bem complicada, porque o candidato da oposição, quer dizer, o outro candidato que até o momento se apresentou foi também a Simone Tebet. 2 nomes que estão longe de ser apoiadores do governo. E aí você vê, ó, com a nova adesão, Pacheco agora conta com apoio de 7 bancadas. DEM, PL, PROS, PSC, PSD, PT e Republicanos, que reúne 32 senadores. E talvez o PP, na verdade tudo indica, a matéria diz isso, basicamente só precisa formalizar, vai ter uma reunião interna entre os senadores, mas, olha só, pela anunciar apoio a Rodrigo Pacheco, horas antes da reunião do MDB para definir candidato. E aí na matéria do Globo complementava falando que a expectativa é de que o PP, com 7 senadores, também apoie o Pacheco após reunião da bancada prevista para amanhã. O presidente da legenda, senador Ciro Nogueira, teve uma reunião com o candidato democrata nesta terça-feira e contou a aliados que ficou satisfeito com o que ouviu. Ele informou que vai defender o nome de Pacheco aos correligionários. Se ninguém trair, Pacheco já teria, com essa 8ª adesão, 39 votos dos 41 que ele precisa. E quem é o outro candidato? Bom,
A gente chega lá, vejam só, o PT que tá apoiando o Pacheco, já falou que, inclusive, quer 2 comissões, a do meio ambiente. Viu que o Bolsonaro falou, pô, a questão da regulação fundiária é necessária para saber quem é o dono da terra. Porque quando acontecer alguma coisa, a gente vai lá atrás do CPF. E aí vamos ver, né? Vamos ver se as coisas, inclusive, não vão melhorar. Principalmente no combate a incêndio na Amazônia. Vamos ver. E o PT que é uma dessas comissões, que é a do meio ambiente. Já para gerar problemas. E a outra é dos direitos humanos. Por que será? Aí você vê, ó, no desenho do Senado de 2021, além de presidir 2 comissões, o PT quer retomar a liderança da oposição. Além de buscar essas 2 comissões, também quer ser líder da oposição. Enfraquecido depois das eleições de 2018, o partido perdeu o posto para Randolph Rodrigues em 2019. Agora, negocia com outras legendas o retorno à liderança da minoria, sob o argumento de ser o maior partido de oposição a Jair Bolsonaro na casa, com 6 senadores. O nome dos petistas para o cargo é Rogério Carvalho de Sergipe, hoje líder da legenda. Não melhora nada, né? Sai Randolph Rodrigues, entra o PT. A gente tá ruim do mesmo jeito. O grande problema aí são as comissões, que não falamente comentou sobre isso daí ontem. E vejam só, o candidato da oposição, Simone Tebet. O MDB sentou, teve uma conversa. Você deve lembrar, tinham 4 nomes. O pior era Simone Tebet. O menos pior seria aí o Eduardo Braga. E teria 2, assim, melhorzinho, que seria o Eduardo Gomes e o Bezerra, que ambos são líderes do governo. O Eduardo Gomes, inclusive, é líder do governo no Congresso, né? Ambas as casas, Senado e Câmara. E você vê, ó, MDB anuncia Simone Tebet como candidata à presidência do Senado. Se eleita, a senadora será a primeira mulher a assumir presidência da casa. Apoiado por Alcolumbre Bolsonaro, Pacheco será o principal adversário. Após o anúncio de sua candidatura pelo líder da bancada, Eduardo Braga, Simone disse que a posição é de independência, mas que isso não significa fazer oposição ao governo Jair Bolsonaro. Também defendeu que o futuro presidente do Senado terá de manter diálogo com o executivo para pensarem juntos uma agenda econômica prioritária. Olha só que interessante. Não significa fazer oposição, mesmo falando que ela quer fazer independência. Percebe como ela já deixa claro, desde o princípio, assim, ó, eu não estou aqui para ser oposição a Bolsonaro, diferente lá do Baleia Rossi, que Baleia Rossi fica calado. Não, eu quero ser independente, eu sou pela democracia e fica atacando o governo. Ela já percebeu que se ela quiser ter alguma chance de ganhar, a priori, não vale a pena vir com esse discurso similar com o Baleia Rossi. Tem que tirar o pé do acelerador. Mesmo sendo oposição ao governo. Já veio sentindo a temperatura. Viu que deu errado com o Baleia Rossi. Viu que deu errado. E ela também é da oposição. Não é governista. Simone Tebet não é. E veio, não, temos que conversar com o governo, manter uma agenda, porque nunca se sabe, não pode fechar portas. Não é besta. Ela ponderou ainda que o MDB não vem para qualquer tipo de tensão entre as instituições e os poderes. E aí você vê. Tá aí a tensão. Eu pensei que tinha colocado mais uma coisinha. Antes de entrar aqui na questão da Câmara, eu pergunto a vocês. Só voltar aqui para cá. Simone Tebet, tudo indica, se ela tiver os apoios que ela espera, que é o pessoal do Podemos, PSDB, a Cidadania, PSL, ela iria chegar a 37 votos. Pacheco tem 39. Tá pegado. Alguém vai trair, né? Algum dos dois lados. Porque precisa chegar a 81. Desculpa, precisa chegar a 41. E o número total de senadores são 81. E aí, nessa situação, quem Bolsonaro apoia? A Tebet ou Pacheco? Os candidatos do governo têm a mínima chance de levar. E aí agora? O governo tá na enrascada. Escolheu o Pacheco. A priori tem mais chance de vencer. Espero que o governo realmente consiga negociar o máximo, porque tá muito complicado. O Senado, gente, tá complicado. Vamos falar um pouco mais na Câmara. Para evitar traições na eleição da Câmara, Baleia e Lira acionam governadores e negociam cargos. Tanto o candidato de Maia quanto de Bolsonaro têm feito ofensiva sobre deputados indecisos ou que tenham chance de defecções por questões regionais. Você percebe que enquanto no Senado, sabe, as coisas vem se desenhando agora, a gente só vê ouvir falar que o Pacheco realmente era candidato mesmo de bater o martelo. Não, ele vai oficializar a candidatura, sei lá, uma semana atrás,
o MDB falou ontem, né? Enquanto a presidência da Câmara já se sabe os candidatos desde outubro do ano passado. Antes, a gente pode até falar assim que desde o início do ano passado, né, o Maia já tentava a reeleição. Mas não deu certo. Mas os nomes já eram sendo veiculados desde outubro. Enquanto o Senado tá lá, conversa com um, conversa com outro, a Câmara, o pessoal tá fazendo tour pelo Brasil. Olha a importância da Câmara. A importância da Câmara em relação ao Senado. Não à toa o governo tá, sabe, com as duas mãos nisso. E aí diz, ó, os cálculos dos blocos de Arthur Lira e Baleia Rossi são que hoje há um percentual de defecção de pelo menos 20%, ou seja, que no mínimo 1/5 dos deputados federais que formam cada grupo partidário pode votar no candidato adversário. Para evitar traições, tanto Lira como Baleia Rossi têm trabalhado para reduzir esse percentual para 10%. Só que o problema é o quê? Os partidos estão mais tendenciosos a rachar do lado do Baleia Rossi. Não é do lado do Lira. Do lado do Lira, a tendência é uma traição muito menor. Hoje, o candidato do governo ainda segue liderando, seria o vencedor. É o que todo mundo comenta. Hoje, a eleição fosse hoje, ele venceria. E aí, vejam só que interessante. Aí Maia foi lá, conversar com o governador aqui, conversa com o governador acolá, e vê só, a intenção de Maia é evitar que haja dissidências no bloco que hoje apoia a Baleia Rossi. Apesar dos anúncios partidários de apoios, o voto é secreto. E fala o seguinte, ó. A campanha de Lira, candidato do presidente Jair Bolsonaro, calcula que há ao menos 30% de defecções nessas siglas e aposta que haverá traições à baleia em todos os partidos que apoiam sua candidatura, inclusive no MDB. Lira trabalha justamente para estimular essas dissidências. Bolsonaro, anteontem, ele falava lá, quando ele falou da bancada do agro, bancada ruralista, teve um integrante do MDB que foi a público e falou, não, eu tô apoiando o governo, tô apoiando o candidato do governo. O racha no MDB também tá claro, existe e eles já sabem disso. Só que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar quando chegar a falar do PSL. Só comentar aqui uma coisa dos governadores. Vocês percebem como são as coisas? Vai lá o Maia, viaja com o pessoal, usa da força, da canetada, para fazer o pessoal perder cargo, um monte de gente. Pessoal, pensa o seguinte, pensa que você tem um nome bom, um cara bom. Vamos pensar no cenário, não necessariamente assim. Colocou em uma certa autarquia, em um certo cargo, vem desempenhando um papel bom na instituição boa, e aí o cara foi demitido só porque o governador quis, porque pode ajudar o grupo do Maia. Ou foi demitido, ou talvez está na berlinda para ser demitido, caso o deputado, né, que chancelou o nome, não declare o apoio. Olha como é baixo, né? Olha como esse pessoal age. Olha como esse pessoal age. Porque o Maia falou que já tinha 20 governadores do lado dele. E olha só que interessante essa matéria aqui também, ó. Disputa pela Câmara. Bolsonaristas inflam interações de Lira no Twitter. Entre 22 de dezembro do ano passado e 22 a 31 de dezembro do ano passado, Lira somou 37.854 interações, enquanto Baleia Rossi teve 27.437 no mesmo período. Já entre 1º e 10 de janeiro, Lira bateu 175 mil contra 26 mil do Baleia Rossi. E aí você vê, ó, além de Bolsonaro, Lira conta com 9 siglas a seu favor. O que temos visto principalmente desde o início desse ano é que os perfis bolsonaristas têm participado muito do debate acerca da sucessão da Câmara, seja atacando o Baleia, seja defendendo o Arthur Lira, afirma aí Pedro Buzzi, sócio da Arquimedes. Fica evidente que há uma grande preocupação do grupo em influenciar o comando da casa, com o objetivo de tentar emplacar a agenda ideológica. Além disso, é uma boa maneira de fugir de pautas incômodas, como a vacina, o Enem, problemas, blá blá, o pessoal chorando. O interessante disso é o seguinte, percebam como a gente falando, eu falando aqui no canal, vocês batendo nas redes, vocês falando no grupo de WhatsApp, outros canais comentando sobre isso, a gente conseguiu dominar o assunto. A direita dominou o assunto sobre a sucessão para a presidência da Câmara. Vencemos nas redes, mais uma vez, mostrando que a direita, em termos de política, o território ainda é nosso. Nosso problema é na hora que a gente falar de entretenimento, de jovens,
parte mais cultural, a gente ainda tá um pouco atrás da esquerda. Mas, cara, política, território é nosso. Ainda é nosso. E vejam só. Vocês viram lá que o pessoal do PSL resolveu assinar uma listinha para falar que o partido deveria apoiar o candidato do governo. 32 deputados bolsonaristas foram lá e falaram: não, cara, a maioria do partido tá apoiando o Lira. Não pode colocar isso. E a gente já comentou que isso é um problema. E vejam só. Após apoiar a Lira, a PSL encaminha a denúncia contra 20 deputados ao Conselho de Ética da sigla. Foram acatadas as representações de forma unânime. Entrei com as 20 representações e foi deliberado para que fossem ao Conselho de Ética. São deputados reincidentes. Na minha opinião, não tem como atestar boa conduta. São arruaceiros que atuam o tempo inteiro para denegrir a imagem do partido. Diz aí o Júnior Bozella. Só ofendendo, difamando os deputados bolsonaristas. Eles não querem deixar, eles vão caçar esses deputados, sabe, de todas as formas possíveis, porque eles precisam manter o PSL do lado do Lira, do lado do Baleia Rossi. Ainda que cada deputado vote de qualquer forma, vocês já devem estar sabendo, quem já comentou, da questão da regra dos 46 deputados. Vejam só. Na quarta-feira, o Conselho de Ética se reúne para preparar as notificações relacionadas às representações. Em seguida, os acusados têm 5 dias para apresentar as respectivas defesas, que não vai adiantar de nada. De nada. De nada. Se defende aí, tanto faz. O PSL, cara, os caras estão decididos. Para que a punição máxima seja adotada, após recomendação do Conselho, a executiva precisa se reunir e deliberar neste sentido. O Diretório Nacional, então, ainda precisa sacramentar a decisão. O prazo para que todo o processo seja concluído depende da negociação política interna. E aí você vê, em fevereiro, dia 1º, a priori é dia 1º, porque maio agora também quer mudar o dia. Além de eleger um novo presidente, os deputados também escolherão os futuros ocupantes dos demais postos na mesa diretora da Câmara. Esses espaços são proporcionais ao tamanho de cada bloco formado para a disputa. Caso o PSL integre o bloco de Lira, o parlamentar terá mais poder de barganha para negociar cargos na estrutura da Câmara. É a regra dos 46. Ainda que o Lira vença, porque como o Baleia Rossi tem um bloco maior, esse bloco vai ter mais espaços na mesa diretora. Vocês já viram o que é que o primeiro secretário faz, o primeiro vice-presidente faz. Olha aí. Olha porque esse pessoal tá tão nervoso com os bolsonaristas que querem mudar, sabe, de lado. Tanto faz, né? Mas não, porque eles precisam. O Bivar tá atrás de poder, atrás de destaque. O Bivar já percebeu que os 200 milhões de fundo partidário não vai ajudar ele a se reeleger. Não tem mais onda bolsonarista. Todo mundo agora sabe o que é o PSL. E você vê, a atenção foi amenizada após a suspensão dos bolsonaristas das atividades partidárias na Câmara. A matéria continua falando o seguinte: não, que essa briga não começou de hoje, essa briga tem muito tempo, essa briga começa desde que Bolsonaro resolveu sair do partido para aquela Aliança pelo Brasil, e aí a atenção interna do partido, sabe, foi amenizada quando, de forma ditatorial e autoritária, o PSL suspendeu, sabe, a atividade parlamentar dos bolsonaristas. Olha só, né? Foi amenizada? Sério? Calando? Removendo os direitos políticos do lado dos deputados? Por decisão da executiva do PSL, os parlamentares deixaram de representar a legenda. Essa punição foi referendada pela Câmara, que apenas acolheu a vontade da sigla. É o Rodrigo Maia, né? A Câmara acolheu. É o Maia. O Maia ser contra. Punir bolsonaristas. Vá. E, após demissões da Câmara, Lira acusa Maia de praticar fisiologismo. Não basta ir atrás dos governadores, ameaçar pessoas comuns, coisa. Maia, além disso, ele fez o que ele estava na mão. Ele mesmo já demitiu. Cortou aí, canetado em todo mundo. E aí o Lira falou o seguinte, isso não é uma Câmara livre, é uma troca clara de ideologia por espaço político, fisiologismo. Cabe à imprensa apurar. Não gosto de fazer essa política. Não farei essa política, não farei essa crítica. As coisas acontecem naturalmente, mas não acho normal que, a 15 dias do fim do mandato de uma mesa, você esteja fazendo demissões ou contratações em massa.
E ele fala o seguinte, ó, é claro que vocês estão vendo um movimento atípico de exonerações e nomeação de servidores a 15 dias do final do mandato que é de uma mesa. Eu pergunto, é normal? É alguma reforma administrativa? Foram servidores que pediram demissão? Demitiu esse pessoal porque o servidor pediu? Na verdade, nós estamos recebendo relatos de deputados de pessoas ligadas que tiveram servidores demitidos sem nenhum tipo de notificação, remanejamento de cargos. Gente, a gente não sabe nem quem são as pessoas, mas a maioria deve ser pai, mãe de família, perdeu emprego assim porque o Maia quis. Perdeu o emprego porque o Maia quis, para tentar se beneficiar, removendo aí, né, o sustento de famílias. O Maia não liga. O Maia não liga para as pessoas. E fala, por que aventar a possibilidade de fazer a eleição no dia 2? Porque agora a Maia veio com essa história. Eu não vou fazer a eleição no dia 1, não. Vamos fazer a eleição no dia 2 de fevereiro. Por que dia 2? E ele diz, beleza, o regime permite, tudo bem, mas você tem alguma notícia de quando foi feito na história do Brasil no dia 2? Ele falou, talvez no caso de domingo, de feriado, alguma coisa, mas 1º de fevereiro é uma segunda-feira. Porque o Senado vai fazer no dia 1º e a Câmara tem que fazer no dia 2. Essa também não pode ser uma questão monocrática, porque a Câmara não tem dono. O Maia quer decidir tudo na canetada, inclusive a questão da votação. O Maia não quer a votação presencial. Ó. Votação remota para grupo de risco seria mais seguro, afirma Maia sobre eleição na Câmara. Claro que a votação será presencial, para quem não é o grupo de risco. Ele agora já está assim, né? Claro. Mas tem um grupo, né, que não. Já estamos organizando as urnas para que sejam colocadas no Salão Nobre e no Salão Verde, para que o espaçamento seja garantido. E na reunião de segunda, vamos discutir se cabe algum corte em relação àqueles do grupo de risco e se podem ou não votar de forma remota. Votar de forma remota. Para quê? Será que tem realmente necessidade? Pelo amor de Deus, né? A gente vê esse pessoal indo pra festa, curtindo o Reino Novo, mas para fazer votação, 500 deputados na Câmara imensa, não pode que vai aglomerar. Aí vem Maia e falou o seguinte, ó. Maia avaliou que é melhor ouvir especialistas. A minha opinião é que deveríamos ouvir cientistas ou pessoas que estão diretamente ligadas ao enfrentamento da pandemia. Tem 2 pareceres da diretoria médica da Câmara e propôs se os que estão no grupo de risco poderiam ou não votar de forma remota. Meu Deus, vamos ver o que os cientistas falam. Os cientistas, podemos trazer pessoas para votar nessa sala? Nos outros dias elas podem vir, né? Só não pode ir no dia da votação. Só no dia da votação que eles não podem ir, nos outros eles podem. Maia, a quem cabe discutir e deliberar em conjunto com a mesa, mas disse que a segunda onda está ainda pior, né? Provocando mais óbitos e necessidade de internação. Essa é uma decisão que a mesa deve tomar. A preocupação é para que amanhã nenhum de nós seja responsabilizado pelo óbito de algum de nossos colegas. Cara, o Maia é ridículo. E falando só sobre votação, agora a gente entrar no próximo assunto e poder falar um pouco do Dória. Eu tô aqui que eu tô doido pra falar do Dória. Falar de votação, na verdade, falar de eleição. O Aras se posicionou aí de uma forma interessante. Vejam só. Aras evita denunciar Bolsonaro e prefere debater medidas para aumentar confiança nas urnas. Vejam só, em vez de reclamar de Bolsonaro, vamos fazer o seguinte, galera. Ó que mentalidade, ó. Não é só Bolsonaro. A gente não sabe do futuro do Brasil. Talvez hoje é Bolsonaro. E amanhã? Não sei. Pode ser o PT. Depois pode ser o PCdoB. A gente não sabe quem vai reclamar. Em vez da gente ficar tentando aí, né, fazer uma caça às bruxas, vamos tentar aumentar, sabe, a confiança nas urnas. Não sei, discutir algumas medidas que podem ser implementadas. Quem sabe o voto auditável. Aí você vê, o PGR Aras está sob pressão para pedir investigação contra Bolsonaro pelas declarações atacando a confiabilidade das urnas e, portanto, das eleições brasileiras. Aras, no entanto, não deve tocar no assunto adiante. Em vez disso, ele abriu uma discussão interna para que a PGR encaminhe propostas ao TSE com medidas que enterrem de vez a discussão sobre a confiabilidade. Vamos mandar aqui proposta. Coloca aí, cara, a impressora do lado com a urnazinha selada para pedir recontagem. Em último caso, se o Barroso está muito preocupado que vai ser todo mundo e vai ser isso o tempo todo mundo vai pedir recontagem, não faz para governo. Vamos fazer só para presidência. Só presidência. Ou presidência e governo, acabou. Presidência e governo. Senado e Câmara aí, meu filho, se joga. A gente não bota para prefeito nem nada.
Só governo e presidência. A primeiro momento, pra gente fazer um teste, primeiras eleições, pode ser? Que aí não vai ter judicialização de norte a sul do Brasil. Pode ser uma sugestão, hein? O Barroso aí, que adora pintar de galão. O iluministro. Mas fica aí, né? E vamos falar agora do Dória. Esqueci de falar na chamada, mas, gente, vocês sabem que hoje é dia 13, amanhã é dia 14. Amanhã temos mais um tratoraço agendado em São Paulo. E o Dória tentou, na calada da noite, sabe, desestabilizar a organização do evento e tentar impedir o tratoraço. E se você ainda não sabe o que é, o tratoraço começou com o pessoal lá do agro, os fazendeiros, o pessoal lá do pequeno ao grande, que fala, cara, não dá mais para ter mais imposto. Inclusive até profissionais de saúde, o pessoal da área de saúde também está protestando a questão do ICMS, que vai encarecer o produto, todos os produtos. Não é só imposto sobre produto, é sobre a gasolina, sobre o diesel, sobre eletricidade, iluminação. Você que mora no Brasil, você vai pagar mais caro. Porque em algum momento aí na cadeia produtiva vai aumentar o imposto e a maior parte dos produtos que rodam o Brasil vem de São Paulo. E o pessoal tá aí pedindo que barre esse aumento. Dória tem que cancelar. No primeiro dia, na primeira vez que eles fizeram um tratoraço, no dia anterior, o Dória suspendeu só de alguns serviços. E o que foi que o Dória fez? Ontem, na calada da noite, sabe algum novo coronel que tá lá no CEGESP, que Bolsonaro elogiou? Ele saiu para fazer uma visita a Brasília. Foi visitar Brasília, que é o coronel Melo de Araújo. É o coronel que tá lá. Ele saiu. E aí, o Cláudio da Cobrasil, aquelas instituições, tipo um sindicato, se juntou com o pessoalzinho ao mando de Dória para tentar, sabe, desestabilizar e cancelar o tratoraço. Mas não deu certo, o pessoal descobriu e manteve o tratoraço. Se você mora em São Paulo, ajude o pessoal. É uma luta por todos os brasileiros. De verdade, é o Brasil inteiro, não é só os paulistanos. O povo precisa aderir a isso. O agropecuário, né, o produtor agropecuário não pode estar aí sozinho. Ele precisa de apoio das outras camadas da sociedade. E aí, vejam só. Chegamos aí no assunto que todo mundo está esperando pra gente comentar. Questão do produto aí dos chefes do Dória. Ontem foi o dia que tivemos a divulgação, enfim, da possível eficácia. Possível, né? Não dá pra bater o martelo e falar que essa é definitiva. 50,4%. Caro coroa. Literalmente caro coroa. A Veja ainda arredondou, né? Porque não é 50,4. É 50,38. Gente, é caro coroa de verdade. Cara ou coroa. E vejam só. Depois que teve isso daí, a mídia brasileira não teve aquela repercussão nas redes. Todo mundo falou que é um absurdo. Cara, é inacreditável. Como assim, cara? Meu Deus, estamos sendo enganados o tempo todo. Cadê aquela história dos 78%, dos 100%? A gente já sabia. Só que o pessoal tratou logo de colocar panos quentes. Lá vem uma epidemiologista, que foi na CNN, ciência, falar o seguinte, ó. Não é nenhuma Ferrari, mas é um Uno. Diz epidemiologista sobre o produto do Dória. Ó, uma coisa eu sei que é o seguinte, o Uno não é, eu não poderia nem ser utilizado aí nessa equação, porque a taxa de confiabilidade do Uno e a eficácia do Uno, meu amigo, é quase 100%. Se você ainda bota uma escada em cima do Uno, meu Deus, aí é um bônus. Não é à toa que todas as empresas usam o Uno, porque é pau pra toda obra. Então, não é, era melhor só assim, ó, não é uma Ferrari, mas é tipo assim, um carro da, sei lá, fala essas empresas aí, você sabe, daquele país lá, é um QQ, que é um carro, não sei, ainda produz mais, é um QQ. Aí né, porque é aquele carro que você não confia, aquele carro que a montadora diz, não, 5 anos de garantia, porque você sabe que vai quebrar. Ainda tô falando no CNN, o antagonista fez questão, né, de dar aquele destaque. E aí, durante o pronunciamento lá oficial na TV Cultura, vai lá o Dimas Covas e olha aquele empurrãozinho, né? TV Cultura é controlada pelo governo do estado de São Paulo, obviamente, então jogada de marketing para dentro. A eficácia vai de 50,38% a 100%. Como assim, gente? A eficácia vai de 50 até 100. Como assim? Não faz nem sentido. Ou é um ou é outro. É um número.
Não é de 50 a 100. Tem que ter um número fixo. Mas é o marketing, né? Eles tentaram lá a todo custo. Aí o Diniz diz, TV Cultura agora mudou. A eficácia vai de 50 a 100. Datafolha e Ibope estão fazendo escola com suas mensagens de erros. E aí, eles vêm lá, né? Eu acho que é isso que ele queria falar sobre 50 a 100. 100 para grave hospitalização, para moderados, leves e muito leve. Aí o Butantan traz. Eu trouxe essa postagem aqui porque o Felipe Neto que compartilhou, né? Aí ele fala o seguinte, ó. De acordo com os testes em 9.242 voluntários, chega-se à conclusão que o produto aí dos chefes do Dória é muito seguro. A eficácia, muito seguro. Eu tinha que ter um som de risada, sabe? Apertar aqui o botão e o pessoal dá aquela gargalhada. Sabe igual show de comédia? Você fala, dá uma risadinha? A eficácia na diminuição foi demonstrada em situações de alta exposição. E aí o Felipe Neto já tá lá, né? Ajudando. Deve estar buscando uma pontinha, né? Quem sabe fazer um trabalho aí de marketing. Viu que paga bem. Viu que o governo do Dória paga bem. Só que aí vem algumas pessoas que são boas em números contestar. Uma delas foi o Samidana, que fala o seguinte, ó. Gabriel Neymer e eu estamos com uma dúvida. Algum médico pode explicar? A eficácia não é calculada como 1 menos RR e RR igual 885 dividido por 4653 dividido por 67/4599, que é igual a 0,503. Dessa forma, a eficácia seria de 49,69%. Onde estamos errando? Ele vai lá, coloca os números e pergunta, e aí? Onde foi que nós erramos? O Leandro Ruja diz, ó, é a primeira vez que eu concordo com o Samidana. A fórmula é essa mesma e ele encontrou o mesmo resultado que eu, 49,69%. A matemática é ciência exata. Qualquer um pode conferir a conta, ou seja, fica abaixo de 50%. E aí, onde é que está a resposta? Tem resposta para isso? Não muda muita coisa, né? Na verdade, assim, vai ser 0,5%, que no final dos dias, na boa, o Randolfo Rodrigues na PSTF fala o seguinte, na escola pública, se o aluno tira 4, 49,69 é 5, cara. Sabe, arredondamento pra cima, sabe? 55. Em vez de falar de 50, vamos botar de 0 a 10. 49, assim, sabe? 4,969 é 5. Então não muda muita coisa. Não muda. Se fosse 40, mas só mostra, né? Que até agora, a gente realmente não pode bater o martelo e falar, realmente é 50? Realmente é 50? O João Dória, ele conseguiu destruir a reputação do Instituto Butantan. Imagina no futuro, imagina o cara falar, vixe, velho, aquele cara ali trabalhar no Butantan. Ixi, do Butantan, viu? Ih, rapaz. Sabe? Um instituto respeitado. Nunca teve nenhuma crítica, nada, sempre foi referência. Mas o Dória tá usando apenas como marketing político. Por quê? Eles detectaram lá atrás. Gente, eles têm esses números aí, ó. Há anos, meses. Como eles detectaram que a eficácia era baixa, o que foi que eles fizeram? Começaram a soltar esses números. 100% de eficácia contra isso. 78% de eficácia contra isso, não sei o quê. Pra quando mostrar o número, falar, pô, o número é baixo, mas olha, funciona pra isso, aquilo, outro. Só marketing político. Só que o 100% é um absurdo, sem pé nem cabeça. O Leonardo Coutinho fala o seguinte, ó. Informa o Estadão. A taxa de eficácia do 100%, observada entre casos graves e moderados, apresentada na semana passada pelo governo de São Paulo, foi calculada com base em uma amostra de apenas 7 pacientes com esse quadro. Todos no grupo placebo. 7 pessoas. 7. De 9.242. Aí, você vê, ó. O Ruschel traz essa matéria do G1, eu conheço essa formatação, eles gostam de botar essa marcação aqui vermelhinha de fundo. E ele fala o seguinte, ó, não acreditem em mim sobre a informação dos 78% de eficácia para casos moderados e 100% para casos leves, que toda a imprensa está espalhando e é uma fake news. Veja o que diz o próprio diretor do Butantan, que foi a matéria do G1. Segundo o governo, houve 7 casos graves no grupo que não foi vacinado e nenhum no que foi. Esses números, entretanto, não têm significância estatística, explicou o diretor de pesquisa do Instituto, Ricardo Palacios, na coletiva desta terça-feira.
Isso significa dizer que esses resultados, por enquanto, podem ter ocorrido por acaso, sem ter necessariamente a ver ou não com o produto dos chefes do Dória. Quando os estudos terminarem, pode ser que haja novos números com significância estatística. Nem um 100% existe. É puro marketing. 7 pessoas para falar, não, vejam só, a gente não teve nenhum caso aqui muito perigoso, vejam só, não. Olha só, dá para provar aqui com o número de 7 pessoas no grupo de placebo. É ridículo, sabe? É a contradição. Dória destruiu a reputação do Instituto Butantan. E aí você vê, ó. Enquanto a mídia brasileira tá aí, passando o pano, Renata aqui nos informa, a desconfiança ganhou destaque na mídia internacional, enquanto a nacional ainda passa pano. Há uma enorme pressão financeira e de prestígio para que esses testes exagerem maciçamente seus resultados, cita um professor. E se o Caça Colada faz a missão, o Partido Comunista, né? Eita, vai dar ruim. Você vê aqui, ó, pra matéria da Bloomberg falando, ó. Cara, aqui, ó, os especialistas estão confusos sobre os dados. O Carlos Dimitri também fala, ó, outra matéria. Ele falou assim, outra matéria preocupante, também da Bloomberg. É porque teve várias, de outros grupos também. Eu trouxe essas duas, porque essas duas, uma foi ele que já tinha trazendo com comentário, essa daqui é bem interessante. Ambas essas matérias falam a mesma coisa. Quando ele fala o seguinte assim, ó, que esses testes exageram maciçamente os resultados, que existe uma pressão financeira e de prestígio, é o seguinte, tem muito dinheiro envolvido, já foi gasto e que pode ser ganho, ou seja, se os dados forem baixos, ninguém vai comprar o produto, vai ser um prejuízo gigante. E você ainda pode queimar o filme da imagem do país que o Dória ama, mostrando que realmente nada do que eles produzem presta. Ou seja, o Xi tá, cara, colocou Dória, sabe, assim, na parede e falou, Dória, olha a tua vida, viu? Olha a tua vida, que aqui, meu amigo, você sabe como é que as coisas se resolvem pro lado de lá, né? Então Dória deve estar com muito medo, mas muito medo mesmo. E essa matéria fala umas coisas seguintes, eu já trouxe ela traduzida. Dias antes de uma implementação global começar, com o presidente da Indonésia recebendo o produto, a incerteza gira sobre a eficácia, sabe, do produto aí dos chefes do Dória, para a qual 4 números diferentes de taxa de proteção foram divulgados nas últimas semanas. Gente, países diferentes fizeram testes, 4 resultados diferentes. A Indonésia, que está se movendo mais rapidamente, falou que a eficácia é de 65%. Só que, enquanto aqui no Brasil foram quase 10 mil pessoas que participaram do estudo, na Indonésia foi de apenas 1.620 pessoas. Muito pequeno para dados significativos. Ou seja, olha só. No entanto, a confusão surge quando vários governos se comprometeram a inocular seus cidadãos com esse produto duvidoso. E você vê, ó, esse produto está alimentando o ceticismo em relação aos produtos dos chefes do Dória, que revelaram menos segurança e informações sobre teste do que as concorrentes ocidentais. Além de ser menos eficaz, eles não divulgam os dados. Vocês viram, mostrei no vídeo ontem, a CNN fez a denúncia que o Partido Comunista proibiu o Dória de divulgar mais dados. A confusão de dados pode minar ainda mais a confiança, sabe, no presidente lá no Xi, que prometeu compartilhar com o resto do mundo, sabe, um bem público global. E a gente tá vendo que não é tão bom assim. A mídia internacional tá tratando dessa forma, mas no Brasil é só passada de pano. E aí, vejam só. O Átila vem lá, né, para nos informar aqui sobre a eficácia. O foco não é a proteção individual. Vacina não vai te liberar de distanciamento e máscara. Vacinação, por enquanto, é para diminuir o número de doentes internados e não para deixar o sistema de saúde colapsar e não para eliminar, sabe, o vírus poder ir pro bar. Ou seja, vai mudar o quê? Vai mudar nada. Vai mudar nada. Nada. Você ficar trancado em casa para achatar a curva não serviu de nada. Sabe, de nada, meu filho. Você perdeu seu emprego de nada. Você fazer tudo que você já fez serve de nada. Você tomar esse produto serve de nada. Porque tudo vai continuar do mesmo jeito. Nada. E esse rapaz ainda veio ontem escrever esse texto. Eu faço as palavras do Diego as minhas. Não há palavras que descrevem o sentimento que tive agora. Autoritarismo necessário. Ou será preciso calar as vozes anti-vacina ou tornar ela compulsória. Ele deu 2 opções para o futuro do Brasil. Ou
Iremos implementar o autoritarismo ou iremos ter que calar as pessoas que também implantam autoritarismo. Aí você vê. O ano de 2021 começou frenético, o Brasil voltou a resistir a isso, aquilo, outro, até falo o que aconteceu lá na América. E olha só, bloquearam o presidente de lá, talvez o único cala-boca que já levou. Isso foi fundamental para que parasse de citar mais ataques por seus seguidores fanáticos. E pode ser a solução, sabe, para uma sanção mais abrangente no Brasil. Calar as pessoas. No livro A Era da Desinformação, os filósofos da ciência... eu adoro a ciência, né? Kellyn O'Connor e James Wetherall, não sei se fala o nome do cara, detalham um estudo sobre a dinâmica de informação falsa e demonstram como fake news e desinformação não vão embora sem escolha consciente de barrar algumas ideias. Temos que barrar, temos que censurar pessoas. Como o levantamento do Political Self-Isolation mostrou, o Brasil é o último país onde notícias falsas sobre o tratamento com aquele remédio polêmico que Bolsonaro defende circulam. Pois não é uma questão científica, é uma questão partidária cooptada como identidade de grupo. Se quem é direita toma esse remédio e quem não toma? Como os filósofos discutem, nessa situação a informação falsa não param, mesmo se os especialistas demonstrarem que ela não funciona. Será que realmente não funciona, gente? Será que realmente não funciona? Porque os chefes do Dória estão usando. A mídia brasileira mostrou isso. Vários países no mundo usando. Mas ele disse que não funciona, né? Chegamos no mesmo impasse americano, onde tiveram que calar o presidente. Sem isso, um grupo inteiro da sociedade continua acreditando em um mito. Não devemos abrir mão do poder de escolha e da liberdade de expressão. Não devemos abrir, mas... Como outro filósofo, Jason Stanley lembra em sua obra Como Funciona o Fascismo, para que escolhas sejam realmente livres, quem escolhe precisa ser bem informado. Ou seja, ele acredita que você se informa o quê? Você lendo ele, lendo a Folha, lendo o Globo. O cara veio a público defender. Ele é o fascista. Olha o absurdo que esse cara disse. Esse é o Átila. Esse é o Átila. Esse é o Átila. O cara que apaga comentários. Esse comentário aqui ele postou no dia 9 de setembro. Ele apagou. Ele postou e apagou. E ele falava o seguinte, ó. A Lívia perguntava... porque se você for vacinado, você não vai ser? Você não vai tomar? Ele fala, ó, se tiver e depois que muita gente for e mostrar que é segura, eu me vacino. Aí, se a maioria tivesse vacinado, ao ponto de não ter mais coisa circulando, penso em descuidar mais. Nem vai tomar. Mas ele apagou, que ia pegar mal pra ele. Esse é o Átila. E aí, olha só que interessante. Isso aqui foi no dia 22 de outubro. O que eu quero mostrar com isso? Na época, todas as mídias brasileiras estavam lá defendendo. Ó. Chefes do Dória defendem o produto e pede cooperação do Brasil no combate à doença, sabe? Todas as matérias, o mesmo título. Gazeta do Povo, Estadão, na época, Estado de Minas. A mídia como um todo estava defendendo. Só que o que aconteceu ontem foi tão ridículo, sabe? A reputação do Butantan foi completamente... sabe, estilhaçada, sabe? Assim, cara, foi inacreditável o papelão que o Dória fez, um instituto respeitável passar, que matérias como essa começaram a surgir, ó. Agora se entende o porquê do uso da palavra limiar por Dimas Covas. Matéria do Lauro Jardim criticando, falando, cara, ó, atingimos o limiar da eficácia para o uso. De fato, esse limiar, de acordo com o padrão, é a partir de 50%. O que não se entende é porque o próprio Butantan, menos de uma semana atrás, divulgou taxas entre 78% e 100%, que são apenas recortes do estudo. A palavra limiar nunca fez tão sentido com percentuais tão altos. Fazendo piada. Depois você vê aqui a Folha de São Paulo. Dória fica mal na foto e dá munição a opositores alucinados. Maquiagem de dados, olha, maquiagem, já tá falando que Dória maquiou dados, mostra que showman engoliu o governador. Aí diz, ó, o governador não apareceu para explicar que a taxa global foi de 50%, que diz, na semana passada, o showman, né, o Dória, anunciou a eficácia gigante. Esse resultado significa que a vacina tem elevado grau de eficiência. Já na terça-feira, ele não apareceu. Desapareceu, né? O showman desapareceu.
Sedento pelos dividendos políticos, sabe, dessa batalha que vem sendo travada com Bolsonaro, o Tucano decidiu maquiar os dados de uma boa vacina para que ela parecesse ainda melhor. Boa? Não sei se ela é tão boa assim não, viu, amigo? Isso aqui, cara, que hora vai abrir a CPI? Isso aqui tinha que ter aberto uma CPI, né? Manipulação de dados que mexem com a vida humana. CPI, hein? Cadê nossos deputados? Não funcionou. Dória ficou mal na foto e prestou um desserviço ao país para dar munição, sabe, aos alucinados opositores. Foi Dória quem criou a ilusão da eficácia. Veja só, a matéria criticando Dória. O pessoal ficou pirado. O pessoal tá pirado, gente, porque o pessoal queria bater no governo. E isso foi um banho de água fria. Você vê, ó. Acima do sarrafo da OMS. Poderia ser considerado decepcionante. Aí depois diz o seguinte, ó, o governador paulista deixou a ciência no gabinete no anúncio da semana passada, contou só metade da história e escondeu uma parcela importante dos dados. Se Dória optou pela manobra ou se foi mal assessorado, a discussão se dará entre o Palácio dos Bandeirantes e o Instituto Butantan. De qualquer modo, a responsabilidade política é só do Dória. Dória apostou alto nesse produto e forçou, olha só, Dória forçou o governo federal a correr atrás dos planos paulistas. O Tucano fez festa em cada etapa do processo, mas se omitiu no momento crucial de mostrar os detalhes do produto daquele lugar, né? O showman engoliu o governador. Mas a gente sabia disso, porque matéria do dia 1º de dezembro também da Folha, ó. Combate à pandemia é ativo eleitoral, sabe? Dória, que é o governador tucano, afirma que partido pode abrir mão de São Paulo e que esse produto pode nacionalizar o seu nome. Dória tá só fazendo marketing político para si mesmo. E vale a pena relembrar que essa empresa também é conhecida, né? Ficou conhecida por subornar autoridades para ter produtos aprovados. Matéria do próprio Globo, do dia 4 de dezembro do ano passado. Mas aí, né, sempre temos o Brasil 247 do Dória. O Brasil 247 do Dória, chamado antagonista, você vê, olha só, Rodrigo Constantino ainda fala, ó, assessoria de imprensa, isso é ciência ou má fé? Diego Mainardi traz a matéria, ó, eficácia será melhor na população do que no ensaio clínico. Diogo Maina diz, a eficácia do produto será melhor na população do que no ensaio clínico. Com base em quê? Achismos? Por que na população vai ser melhor do que no ensaio? Por que não pode ser pior? De onde tu tirou isso daí, Mainardi? De onde tirou isso daí? Sabe? Deve ser o Lobo-Guará. Agora não tem o Lobo-Guará, né? Duzentãos. O Lobo-Guará deve estar falando mais alto. Olha outro. Alexandre Borges. Constantino fala só. Olha o nível que esse sujeito chegou. O que o desespero por uma boquinha não faz. E diz, ó, um produto que praticamente elimina hospitalização, com base em 7 pessoas, né? Dados que não tem, sabe, padrão nenhum estatístico. É vendida no título das matérias como tendo apenas 50% de eficiência. Parabéns a todos os envolvidos. Tá defendendo. E aí você vê, ó, o Renato disse, o calça colada com o empurrão da mídia vai tirar um dinheiro do governo para comprar um produto com 50% de eficácia. E a representação de protesto dos deputados federais a representação de protesto dos deputados federais é o quê? Tweets e memes. Os deputados federais bolsonaristas estão fazendo o quê? Tweets e memes. Deputado, você já faz parte da elite. Mexa-se pelo povo que não faz. Os deputados finalmente resolveram se mexer. Os deputados do PT, os bolsonaristas estão muito ocupados. Deputados do PT fazem representação contra a Dória para saber de onde saiu o dinheiro. Daí, deputados estaduais petistas levaram ao Ministério Público representação questionando a fonte de recursos de importação e a produção aí pelo Butantan. Eles argumentam que os investimentos propagandeados pela gestão João Dória não aparecem nas contas de 2020 e nem na previsão de 2021. Vamos ser salvos pelo PT? Cara, onde é que estão os bolsonaristas, né? Que vergonha, cara. Que vergonha ver o PT fazendo o que nossos deputados deveriam estar fazendo. O PT fazendo o que os nossos deputados deveriam estar fazendo, né? Aí você vê, ó, em junho o Butantan anunciou um gasto de 85 milhões para testes. Já em setembro,
A gestão tucana assinou o contrato de compra de 46 milhões de doses por 90 milhões de dólares, cerca de 505 milhões de reais. Segundo o Instituto, porém, a verba não saiu do orçamento de Estado e, por isso, não está contabilizada. Quem pagou? O Instituto informou que os recursos são da Fundação Butantan, entidade de natureza jurídica privada, e se colocou à disposição dos deputados para esclarecimentos. Será que vem um dinheiro de um determinado país? Quem que tá pagando por isso? Tá muito... 500 milhões. Olha só. Que ONG do bem, hein? 500 milhões pro paulistano. Vai vendo. Vai vendo. E aí, olha só. O antagonista ao longo do tempo. Dia 7. Eficácia mínima de 78. Dia 9. Eficácia deve ser inferior a 78. Dia 11. Na Indonésia, foi de 65,3. Aí ontem, depois que o resultado foi pífio, coloca uma foto de Carlos Bolsonaro fazendo cara feia. Bolsonaristas e a turma da antivacina estão em festas com eficácia de 50%. Semelhante à da vacina da gripe comum, os brasileiros tomam anualmente. Defendendo, né? Esse antagonista não dorme em serviço. Não dorme. Olha só. Quanto pior, mais mortos, melhor. Carluxo e bolsonaristas comemoram a eficácia. Vai que é o Brasil 247 do João Dória. Brasil 247 do João Dória. Olha a outra. Instituto Butantan anunciou que a eficácia geral é de 50%. No papo antagonista, Felipe Moura Brasil e o Maynard comentaram os dados apresentados e a inoperância do governo federal em conseguir um produto. É culpa do governo. É inacreditável. Inacreditável. E aí, vejam só. Butantan não tem todos os dados que a Anvisa pede. Até o momento, ainda faltam dados. A autoridade de São Paulo informaram nessa terça a autoridade do governo federal não tem todos os dados que a Anvisa solicita para poder avaliar o pedido. Gente, como assim? Dados simples. Até hoje, eles estão lá falando, não, a gente não tem os dados até hoje. De acordo com o veículo, a informação ajudou a agência a analisar o melhor caminho, né, que seria agendar uma reunião da diretoria para comunicar os resultados de análise dos pedidos emergencial, não só do Instituto Butantan, como também da Fiocruz. Para tanto, faz necessária a entrega em tempo hábil para análise dos documentos faltantes e complementares, diz o comunicado. Segundo o painel disponibilizado pelo site da Anvisa, o Instituto Butantan ainda não apresentou 5,47% dos documentos exigidos, 37%, quase 38%, da documentação ainda está pendente de complementação, está faltando, tem que entregar mais. 16,19% estão em análise e 40% já tiveram avaliação concluída. Só depende do governo de São Paulo. Só depende. E a Anvisa já deu data para bater o martelo. Vai ser no domingo, dia 17. Vai falar se vai liberar ou não, diz, ó. Em nota, a Anvisa cobrou o Butantan a entrega de informações que ainda faltam. Ele diz, ó. Os documentos foram entregues no dia 7, mas no dia 9 a Anvisa disse que faltam informações. O prazo para tomar a decisão termina, segundo a agência, no dia 18. Ou seja, o Instituto Butantan tem que fazer aí, dar seus pulos, né? Para depois não reclamar que não aprovou. É porque não mostrou os dados. Não mostrou os dados. Não vou mostrar isso daqui, o vídeo, mas Bolsonaro foi também ontem no cercadinho criticar a situação em Manaus, falando o seguinte, que várias pessoas que vieram a óbito foi porque estava faltando cilindros de oxigênio. O que é que o governador está fazendo, né, com o dinheiro da saúde? Não tinha, gente, cilindro de oxigênio. Essa é a razão. Sabe, um completo descaso do governo lá do Amazonas. Ridículo. E aí, em Minas Gerais, o povo segue na sua luta contra o Calil para tentar reabrir a cidade. E o Nicolas Ferreira fala o seguinte, ó, impetramos mais uma medida judicial por meio de mandado de segurança coletivo. Eu disse, repito, todos os instrumentos legais que puderem ser utilizados para anular o decreto serão feitos em prol da atividade econômica de Belo Horizonte. E ontem nós vimos aí, né, o Mandetta na praia, só tomando um solzinho de boa, e Luciano Huck e Angélica também. Mas fica em casa. Mudando de assunto aqui, rápido, isso aqui eu não vou comentar hoje, comentar depois. Isso aqui eu comento depois também, isso aqui vale a pena comentar, mas eu quero falar das redes, vejam só. O Twitter e o Facebook resolveram agir, né? Mexer seus pauzinhos nas eleições da Uganda.
Tá em período eleitoral, começaram a barrar o pessoal. E aí o governo da Uganda, que não é um governo de direita, o pessoal lá também tem vários problemas, mas ele fala o seguinte, ó, amigo, ó, o presidente alerta que os canais de mídia social, né, o Face e o Twitter, não estão sendo amigáveis e equitativos com alguns dos ugandeses. Então, não há razão para que devamos tê-los operando aqui. Eles suspenderam as atividades. Quer ser um editor da rede? Quer controlar? Tomou um bloco. Agora, Twitter, vai lá e cria teu país. Ah, e os conservadores estão reclamando? Vai lá e cria tua rede social. Beleza, vai lá e cria teu país agora, você tá achando ruim? Olha a instabilidade que esse pessoal gera, ó. Em resposta à conta do Twitter e Facebook, a decisão de suspender e bloquear a conta de usuários dependentes do governo, o presidente de Uganda disse que não há como alguém vir e decidir pelo nosso país. E aí, meu amigo? E aí? Aí o Twitter foi lá chorar, ó. Foi lá chorar, colocou lá a notinha. Ai, sei que. Nós condenamos isso, sabe? Ó. Condenamos veementemente o desligamento da internet. Eles são extremamente prejudiciais, violam os direitos humanos básicos e os princípios da internet livre. Oh, vocês falando internet livre? Ah, não, né? Não, né? Aí tá aí, ó. Só reclamando. Só choro. E olha só que interessante também, ó. A Tsuki trouxe aqui, ó. Ele criou a web, agora ele quer refazer o mundo digital. Tim Berners-Lee quer colocar as pessoas no controle de seus dados pessoais. Ele tem tecnologia e uma startup, perseguindo esse objetivo. Ele pode ter sucesso? Mais uma iniciativa de tentar, né, dar poder ao povo. Gente, tô falando, essa movimentação a curto prazo, beleza, a esquerda vai ganhar. Mas a longo prazo esse pessoal gerou impactos gigantes. Você quer saber o impacto que já teve, que esse pessoal não percebeu? Ontem, apenas uma pessoa falou comigo no WhatsApp. Uma. Todo mundo que eu converso vai estar no Telegram. Uma única pessoa conversou comigo no WhatsApp. Uma. Depois eles não sabem, né? Depois eles não vão querer pagar o preço. E aí, eu quero terminar com essa mensagem aqui do Felipe Martins, que é sobre as redes. Ele fala o seguinte, ó. Não há dúvidas que temos que diminuir a nossa dependência das grandes corporações. Por outro lado, seria um erro fatal permitir que façam conosco o que fazem com os cristãos em muitos países, onde só lhes é permitido professar sua fé em guetos bem distantes da esfera pública. Isso significa que temos que brigar para fortalecer e popularizar plataformas alternativas, sem deixar de brigar para preservar nosso espaço em plataformas tradicionais. Galera, a TV ainda é importante. As revistas são importantes. As redes sociais ainda são importantes. A gente vai para nova? Vamos para nova. Mas não podemos perder o espaço. Olha aquela matéria lá do início que a gente falou lá da questão do Lira e Baleia Rossi. A direita ainda domina espaço. Domina todo o debate público em torno das eleições para a presidência da Câmara. Porque até as postagens do Baleia Rossi, se você for lá ver, principalmente comentário, é nosso. É a gente lá desmentindo o cara, sabe? Desmentindo, mostrando as incoerências do que ele vem fazendo. E ele diz, ó, essas plataformas tradicionais nas quais há muita gente que não pode ser deixada à mercê da desinformação e das narrativas de esquerda. Se todo mundo só sair e deletar, cara, e o pessoal que tá lá que não entende das coisas? Só vai ter gente de esquerda mostrando coisa pra eles. A gente tem que continuar. Temos que continuar. Vai para as novas, mas também tem que continuar nas antigas. Essa é muito importante. Uma coisa é deixar de usar o WhatsApp. O WhatsApp tanto faz, mas rede social, cara, não pode abrir mão. WhatsApp, dia 8 de fevereiro, adeus. De vez. Eu não aceitei, não vou aceitar os novos termos. E ele diz, ó, continuem no Twitter, no Facebook, Instagram e onde mais for possível. Enquanto tiverem espaço nessas plataformas, produzam conteúdo, denunciem tudo o que está acontecendo, divulguem as plataformas alternativas e esclareçam tantas pessoas quanto possível. E é isso, meus amigos. Estamos vendo aí o que está acontecendo, né? São Paulo, a mando do senhor João Dória. A coisa tá bem complicada, a gente tá vendo. Vamos ver o que é que vai dar, né? Essa batalha jurídica. Lembrando que, inclusive, a rede, né, já foi no STF, já pediu ajuda do Supremo. O Supremo tá meio caladinho, né? Acho que ainda estão de férias, deve ser por causa disso daí. Mas vamos observar tudo. Então, fico por aqui. Quero agradecer, como sempre, a vocês aí que são membros. Quem não for ainda quer se tornar, tá aqui. É só clicar no botãozinho. Todas as minhas redes sociais estão no link na descrição. Pessoal,
Vários de vocês me perguntam, no Telegram, quando você vai começar a postar? Cara, você tá me mandando uma mensagem no particular. Clica no link aqui da descrição. Na descrição, tá aqui, cara, é um link. Não é você chegar lá e procurar pro meu perfil. Eu não tenho nem tempo hábil de responder todos vocês. Eu vou, às vezes, dou Ctrl+C, Ctrl+V, respondo alguns e mando o link. Você quer? Tá lá no Telegram? Clica aqui, tá na descrição do vídeo. Só clicar no link. E das outras redes também. Daquela curtida compartilhada, aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera. Fui!